Olá, estamos aqui direto da OTC Brasil, onde vamos ter para o PixForce Podcast a presença do Fábio Pires, que hoje em dia está com a Shell. Fábio vai nos falar não só sobre o que está sendo feito em termos de pesquisa e desenvolvimento hoje em dia na Shell, a opinião, a visão dele com relação à tecnologia no óleo e gás para onde está indo, mas um pouquinho também da carreira dele, um pouquinho de como ele chegou hoje nessa gigante multinacional que tem no Brasil seus maiores escritórios fora da Europa. Então, Fábio, muito bem-vindo. Obrigado. E antes de mais nada, se pudesse só nos dar um pouquinho aí da sua atuação atual na Shell, o que você tem feito em termos do dia a dia? Ok. Hoje na Shell eu atuo como gerente de contratos de pesquisa e desenvolvimento. Então eu atuo contratando projetos de pesquisas, apoiando os times técnicos lá e buscando parceiros de pesquisa para fazer os contratos, negociar os contratos de pesquisa e transformar essas pesquisas em tecnologias concebidas no setor de energia. Não são só no setor de óleo e gás, mas hoje a gente também atua muito na transição energética, biocombustíveis, soluções baseadas na natureza. A gente trabalha suportando o time técnico para encontrar os melhores parceiros, fazer os melhores arranjos contratuais para suas pesquisas e colocar essas tecnologias no mercado. Isso facilita a sua vida, né? Um pouco, a gente fala muito no óleo e gás aqui na OTC, mas claramente vai bem além. Se você pudesse dar uma média, diria o quê? 50-50? Vocês estão mais ou menos meio a meio? Como é que é mais ou menos essa alocação do P&D da Shell hoje? Hoje a gente tem mais ou menos na parte de pesquisa e desenvolvimento Brasil, a gente tem mais ou menos 30% do nosso investimento direcionado para a transição energética e o restante aí é investido em melhoria dos processos atuais de exploração, produção de óleo e gás. Fantástico. Se você pudesse resumir em uma frase a missão de vocês nessa parte de pesquisa e desenvolvimento, qual é a missão, assim, na inovação da Shell Brasil? A ideia é produzir mais, mas mais barato e de forma mais sustentável. Essa é a busca que a gente tem, reduzir o impacto ambiental, reduzir os custos de produção, falar uma tecnologia mais acessível para a sociedade e aumentar a nossa produção. Fantástico. A PixForce já teve um projeto de desenvolvimento de inovação com a Shell que foi por 2 etapas. Então, a gente sabe em primeira mão a relevância desse trabalho. Acho que no caso da PixForce, particularmente agora, a gente expande internacionalmente, a gente vê como é que esse modelo da Agência Nacional do Petróleo é uma coisa um tanto quanto única. Em algumas palavras, como é que você se resumiria aí para o nosso público que ainda não conhece essa pesquisa e desenvolvimento realizada pela ANP? Como é que você resumiria essa possibilidade de ser este tipo de inovação no Brasil? Eu diria que hoje a resolução da ANP junto da ANEEL e Embrapi talvez seja as ferramentas mais interessantes para desenvolver pesquisas no Brasil. São ferramentas bem ágeis. A decisão de investimento fica na mão das empresas. Então, quem financia ela entra em contato direto com as partes de pesquisa, define com as partes de pesquisa a solução, direciona os caminhos que faz mais sentido para o financiador, que é a empresa de gás, no caso da ANP, e você aumenta as chances dessa tecnologia chegar no mercado. Então, é um modelo bem inovador. Ele vem sofrendo evolução ao longo do tempo, vem melhorando. A resolução atual está passando por novas melhorias e a tendência é cada vez mais você ter uma resolução que gere valor para a sociedade e gere valor através da implementação dessas tecnologias desenvolvidas no mercado, tanto nos modelos tradicionais de produção de energia, que é a questão do óleo e gás, quanto nas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, novos biocombustíveis, novas soluções baseadas na natureza, enfim. Eu acho que é o caminho e essa resolução ajuda muito nessa transição energética. Brilhante. Em termos de ordem de grandeza, Fábio, aí mais ou menos o que a Shell hoje investe, assim, do que você pode falar de informações curta e precisa, porque este programa, seja ele associado a startup, seja instituições de pesquisa, inovação, universidades, como é que está aí em termos globais esses números? Hoje, a gente varia muito ano a ano, porque o investimento é baseado na nossa produção, que tem relação direta com o preço do barril e o preço do dólar, o valor dólar ponto cota, e aí, ano a ano, isso muda, né? Mas a gente investe algo aí entre
60 a 100 milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, aproximadamente 60 a 70%. Atualmente são com universidades e de 30 a 40% com empresas. Aí empresas das mais variadas, né? São startups, micro e pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. A Shell, ela trabalha no Brasil numa mentalidade de full open innovation. Então nós temos projetos de parceria com nossos concorrentes. Então, nós temos projeto com Total, com Equinor, com Petrobras. Temos projetos com os nossos fornecedores diretos, com novos fornecedores que temos interesse de colocar na nossa cadeia, com clientes. Então, envolve toda a cadeia dentro do processo de desenvolvimento de tecnologia dentro da Shell. Brilhante. Acho que são poucos setores, né, gente, que a gente vislumbra esse tipo de parceria onde um ganho para uma empresa, seja em termos de produtividade, seja em termos de segurança ambiental, seja em termos de segurança para os profissionais, as empresas partilham, as empresas têm esse interesse de partilha. Eu acho que o Fábio descreveu isso aí com clareza solar, particularmente no campo da inovação, onde normalmente no histórico aquela questão, não, essa é minha propriedade intelectual, é meu diferencial, enquanto aqui a gente não olha, beneficia o setor como um todo. E isso posto, Fábio, a PixPOS como empresa que está no Brasil, mas agora com escritórios em Hong Kong, escritório em Houston já, aí há mais de um ano, escritório na Europa. Como é que se situa a inovação no Brasil, tendo em vista o que acontece no mundo assim, de maneira ampla, não pensando PDI, pensando aí no óleo e gás, como é que está a competitividade da tecnologia brasileira no cenário global? O Brasil hoje tem campos bem desafiadores. Quando você olha para o Cação, ele tem situações ali bem desafiadoras. Saindo um pouco da produção de óleos e gás, indo para a área de renováveis, principalmente na parte de biocombustíveis. O Brasil hoje tem uma diversidade gigante, então tem um espaço gigante de desenvolvimento de tecnologias para biocombustíveis, né? Então biocombustíveis e soluções baseadas na natureza. Quando a gente fala, por exemplo, de carbono, a gente tem hoje, né, um país cheio de oportunidades, de movimentos de tecnologia voltado para a restauração, para a geração de carbono. Enfim, o Brasil tem um cenário tanto para desenvolvimento de tecnologias tradicionais, para desenvolvimento, exploração de campos de petróleo em alta profundidade, quanto para a transição energética, nós temos condições de desenvolver tecnologias que têm aplicação no mundo inteiro. Então, as empresas que se desenvolvem aqui, elas acabam aprendendo muito com esse cenário, essa diversidade de problemas, por assim dizer, que precisam ser resolvidos e conseguem desenvolver tecnologias que são amplamente aplicadas. Então, entendo que empresas com interesses e, obviamente, tecnologias que conseguem chegar no último quilômetro da tecnologia, colocar a tecnologia no mercado, elas vão ter as portas abertas para levar essa tecnologia para outras operações mundo afora, além da possibilidade de colocar isso para outros setores também. Acho que é curioso, né? Assim, para quem não está aqui no evento, como o Fábio, como eu, ver o número de estrangeiros que estão participando. Então, se o Brasil, apesar de ser um país continental, a gente vê ele, né, uma comunicação inglesa, vê o pessoal da América Latina em peso, o pessoal do Sudeste Asiático chegando também. Então, é um pouco nesse sentido, né, que aqui é Offshore Technology Conference e, de fato, é a tecnologia que está sendo aí buscada, está sendo ali revisitada, não só por brasileiros, mas por empresas do exterior. Fábio, nesse aspecto, até dando um passo aí meio que de lado, porque você tem uma trajetória muito interessante com relação à pesquisa. No outro lado também, né, assim, tendo vindo ali do Senai, você pode nos contar um pouquinho disso, sabendo que tem muita gente que acompanha a PixForce aí nas redes sociais, que está ainda no início de carreira ou muitas vezes ainda na academia e ainda na parte de formação. Como é que foi aí para você chegar na sua posição atual numa gigante como a Shell? Bacana. Assim, eu desde pequeno sempre gostei de exatas. Meu pai é engenheiro,
meu avô era mecânico industrial e torneiro mecânico. Então, desde pequeno gostava de exatas e fui para a área de engenharias. Primeiro fiz ensino técnico na antiga escola técnica, hoje nem existe mais escola técnica, são os institutos federais. Só um parêntese, eu também fiz escola técnica. E assim, sei que é uma qualidade ímpar, né? É uma excelente base para uma futura graduação. Então, você fez técnico em mecânica industrial? Fiz técnico em industrial e depois fui para a faculdade direto. Fiz a engenharia de controle e automação na Universidade de Brasília. E aí, antes de sair da universidade, antes de formar, entrei para o estágio onde comecei a minha carreira como pesquisador. Nessa época, isso foi em 2004, 2005 mais ou menos. Eu desenvolvia circuitos eletrônicos para veículos elétricos. Naquela época nem se falava em veículos elétricos. Lógico, na época não, a gente estava desenvolvendo veículos elétricos para monitoramento de parques. Era um tipo de carrinho de golfe, né? E eu desenvolvi uma parte de circuitos elétricos para esses veículos. Fiquei nessa empresa até 2008, me formei, continuei lá como engenheiro, o projeto encerrou e aí, em 2008, eu entrei no Senai. Eu comecei o primeiro ano do Senai, eu comecei a dar aula. Fui para dar aula inicialmente. Mas você começa a dar aula, você começa a ter contato com os problemas que os alunos te trazem. Normalmente dentro dos ENDES são alunos de indústria. E daí você resolve os problemas da indústria. Você falou, tem um espaço aqui para a gente desenvolver novas tecnologias. E aí foi mais ou menos quando o Senai estava lançando ali o programa dele de expansão de produtos de tecnologia e inovação. E aí eu comecei a trabalhar de novo como pesquisa na indústria, especialmente na indústria de ali. Eu estava em Goiás, na indústria de alimentos, mineração, né? Cheguei a trabalhar na indústria automotiva, usina de açúcar, né? De álcool de açúcar. Via o Senai fazendo consultoria e pesquisas para essas indústrias. O Senai expandiu os seus institutos, eu me tornei gerente de um instituto de automação em Goiás. Passado um tempo, 2014, o Senai Nacional me chamou para ir trabalhar no Senai Nacional de Brasília. Lá trabalhei durante 5 anos, iniciei como especialista, saí de lá, virei gerente nacional de tecnologia, a inovação do Senai Nacional de Máximo Primo, que hoje é um dos diretores do Embrapi. E a gente trabalhou juntos. Uma coisa interessante, assim, que a gente precisa... Quem gosta de pesquisa precisa conectar a pesquisa com o mercado. Eu acho que essa foi a grande virada quando eu fui para o Senai, de olhar a pesquisa como um todo, ao invés de vamos olhar a demanda do mercado, fazer uma pesquisa que entregue uma solução para o mercado, né? Não é só... É bom pesquisar, mas não é pesquisar por pesquisar. Você precisa pesquisar com qualidade. Fiquei, então, no Senai até no final de 2019. Fiz meu estágio no ITA, Engenharia da Produção. E em 2019 fui convidado pela Shell e estou na Shell desde então, na mesma função. Agora do outro lado. Antes eu fazia a pesquisa, vendia a pesquisa e hoje eu estou do lado do comprador de pesquisa. Parceiro, né? Eu diria que, tendo tido a experiência com a Shell, realmente uma verdadeira parceira, trazendo informações, avisos ao mercado. E um detalhe, a PixForce já foi parceira do Senai em várias diferentes frentes em termos de pesquisa e inovação. Então aí eu acho que é fantástica essa trajetória sua. É realmente muito legal ver aí os dois lados da moeda e certamente o valor disso não é. Isso não é só minha impressão. A Shell não estaria aí fazendo essa contratação se não visse aí o peso, o que isso aí traz, o valor que isso traz. E na hora que a gente pensa em inovação, Fábio, aí já pensando para o futuro, né? Então você está aí pensando em inovação desde pequeno, brincando com tecnologia desde menino. Se você olha aí para os próximos 5 anos, 10 anos, onde que você acha que está indo aí o direcionamento da tecnologia? E pensando especificamente na tecnologia do óleo e gás, né, sabendo que há uns paralelos do que está sendo feito fora do setor de óleo e gás, inevitavelmente é adotado pelo óleo e gás, que é sempre muito, muito rápido, um setor muito eficiente na adoção de novas tecnologias. Se você olha assim para o futuro, vendo o que tem hoje, 5, 10 anos... O que você acha que a gente vai ver como as tendências que vão virar padrões de produção, padrões de tecnologia? Eu acho assim, tem tendências globais, tendências mais nacionais.
Acho que quando a gente olha para o Brasil, entendo que deva crescer bastante a questão dos biocombustíveis, das soluções de baixo carbono deve crescer bastante no Brasil. Tem um espaço muito aberto para isso, sem deixar de olhar a produção do óleo e gás em si. A gente tem que continuar produzindo, o óleo e gás não vai morrer, ele precisa aumentar. Isso vindo de alguém que trabalhou a vida, carreira com veículos elétricos, ou seja, é alguém está falando, sabendo o que é potencial de eletrificação de transportes. Então, acho que é bem pertinente esse ponto. A gente vai ter uma matriz cada vez mais diversa. Vai ter uma ampla quantidade de fontes de energia. O óleo e gás é uma delas, que vai ter um percentual muito grande dentro do mercado. E aí o desafio é como que a gente consegue produzir óleo e gás de uma forma mais sustentável. Eu acho que esse é o caminho do PD e quem tem que responder isso é o PD. São as empresas de transmissões e inovação, elas precisam olhar para esse problema e reduzir, né, as emissões. Eles têm que trabalhar tanto na parte da exploração mesmo, operação, que é um ponto mais fácil. Inclusive, você reduzir as emissões nessa parte de exploração e olhar para o cliente final, que é quem pega o carro todo dia e vai para o trabalho. Como que a gente reduz a emissão daquele usuário final do nosso produto, né? Ou se a gente não consegue, às vezes, reduzir lá na ponta, como a gente consegue capturar esse CO2 que é liberado na incineração, capturá-lo de forma sustentável, para contribuir para a gente ter uma energia mais limpa, né? Então, não entendo que a gente vai ter uma exclusão de uma ou outra fonte. Eu acho que as fontes vão trabalhar juntas, essas fontes de energia, só que cada vez com fontes mais limpas, com processos mais limpos, de menor impacto ambiental. Acho que esse é o principal caminho. Fantástico, muito bom. E Fábio, aí chegando já um pouquinho na direção do fim da nossa conversa, mas aí tendo um pouco em vista a sua paixão aí pela tecnologia de maneira mais ampla. Recentemente, algum livro, algum documentário, algum seriado que seja em que você vê aí a tecnologia direta ou indiretamente assim. A gente na PixPos trabalha com inteligência artificial e a pergunta padrão que sempre surge inevitavelmente é a inteligência especial, tal filme de fim do mundo com relação a IA. Então o pessoal sempre pergunta nisso. Você tem algum que seja mais favorito em relação à parte de tecnologia aplicada ou coisas desse tipo? Eu gosto mais dos filmes antigos, né? E os filmes antigos trazia muito medo para nós em relação à tecnologia. E eu, como engenheiro de automação, a vida inteira eu ouvi que a tecnologia vai roubar o emprego do ser humano. Não vai acontecer isso. Acho que a tecnologia vai resolver os problemas que hoje são mais operacionais. A questão de criar soluções, né? Analisar problemas, ela está sendo um problema, um trabalho do ser humano. Acho que a tecnologia vem para ajudar, né? A inteligência artificial vai continuar evoluindo e vai ajudar muito a gente nas tomadas de decisão. Então, eu não vejo indústrias que não, vivendo nos próximos anos, que não adotem inteligência artificial. É impossível você imaginar uma indústria que hoje não utiliza a inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisão. Agora, a robótica. Você é um cara que entende muito dessa parte robótica na sua carreira em termos de automação. Você acha, então, que vão estar trabalhando lado a lado com os humanos nesse sentido e fazendo as tarefas mais mundanas, mais perigosas, mais pesadas, por assim dizer? Eu acho que você trouxe um ponto importante quando você fala em tarefas mais perigosas. Quando a gente olha para os nossos projetos dentro da Shell, olhando robótica, a maior parte dos nossos projetos de robótica é para tirar o trabalho do ser humano de atividades perigosas. Por exemplo, reduzir a quantidade de tempo de mergulho, reduzir a quantidade de tempo de trabalhar em altura. Você reduz a exposição do trabalhador ao risco. Então, quando eu vejo a Shell, na verdade, quando eu vejo a maioria das empresas que investem em tecnologia, elas olham a automação, elas olham a robótica, muito nesse sentido de reduzir a exposição do ser humano ao risco. Então, a gente tem dentro do setor de oleaginosas muitas operações de alto risco.
usar um drone para poder fazer tomada aérea de imagem, para poder fazer integridade de ativo, né? Inteligência artificial, tudo isso está reduzindo a exposição do ser humano ao risco, né? O ser humano, o que que ele vai fazer? Vai coletar esses dados, vai analisar esses dados e vai tomar a decisão. Então, entendo que a robótica, ela veio na automação robótica, a tecnologia, ela veio para colocar o ser humano onde, de fato, ele deveria trabalhar, que é usando a cabeça. Perfeito. E é uma filosofia que é totalmente partilhada pela PixForce. A gente não combinou essa resposta, mas é muito nesse sentido de que realmente o ser humano pode mais. É uma tarefa repetitiva e particularmente uma tarefa que expõe o ser humano ao perigo. Não faz sentido a pessoa sair de casa para ir trabalhar e não saber se vai voltar da ponta onde partiu, né? Então, onde é possível adotar este tipo de inovação com essa finalidade? Eu acho que é muito pertinente. Fábio, quero agradecer demais a sua presença. Eu sei que dias corridos aqui no Rio para você e hoje brilhante disposição. Muito obrigado aí pelo tempo e espero que seja a primeira de muitas conversas que a gente venha a ter. Com certeza. Obrigado, Renan.